Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu tô aqui para falar um pouco, abordar um dos principais temas do cristianismo, que é a oração. Eu quero começar falando Mateus 6, verso 8. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse Mateus 6, essa parte da oração é muito importante, porque toda a nossa oração deve ser baseada em Mateus 6. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, que a vontade dele seja feita acima das nossas. E logo no início ali, que eu li, eu quero reiterar também com Mateus 21, verso 22. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Mateus 6 fala que tudo que nós formos pedir em oração, nosso Pai já sabia o que iríamos pedir antes mesmo de orarmos. Antes mesmo da gente começar a orar, nosso Pai, ele já sabia o que iríamos falar, o que iríamos pedir. Então surge a pergunta: se ele já sabia o que falaríamos, por que oramos? Nós oramos justamente para que a nossa dependência nele aumente. Nós oramos para que nosso amor aumente, para que a nossa intimidade aumente. Paulo, em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, que ele fala de suas visões, ele também fala que ele tem espinho na carne, que ele pede para Deus que ele tire o espinho na carne de Paulo. Só que Deus se nega, e ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. Ou seja, Paulo estava orando, na verdade, para mostrar que ele é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus para o espinho na carne dele, para que seja ou não seja tirado. Inclusive, isso é muito importante, esse espinho na carne de Paulo que não foi tirado, porque isso nos mostra que nem tudo que pedirmos será assim feito. Mas mesmo assim, nós devemos pedir. Tiago 4, verso 2 fala: e no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Nós devemos sim pedir, mas não é porque a gente pede alguma coisa e bota o nome de Jesus que essa coisa ela vai dar certo porque a gente botou o nome de Jesus. Não. A gente falar em nome de Jesus quer dizer que a gente está pedindo uma coisa que Jesus pediria. Pedir em nome de Jesus não é: oh Deus, me dá prosperidade e me dá isso, me dá aquilo, em nome de Jesus, e porque a gente botou em nome de Jesus vai acontecer e ponto. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente. Deus não é obrigado a atender tudo que a gente pede e bota o nome de Jesus no meio, mas pode sim vir a acontecer. Esse, o nome de Jesus, é justamente para mostrar que nós estamos pedindo o que Jesus pediria. Estamos sendo como Jesus em orações. Até mesmo Jesus, ele pede para que, se for possível, que o Pai afaste dele o cálice que ele estava para beber. E mesmo assim, aquilo ali não foi feito, o cálice não foi afastado dele. E nem sempre, quando nós orarmos, nós pedirmos as coisas e falarmos tudo, nós vamos receber resposta. Até o silêncio de Deus diz muita coisa. Quando nós oramos, nós pedimos alguma coisa para Ele e Ele fica em silêncio,
quer dizer que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Por quê? Porque, como está lá em Mateus 6, a nossa vida deve ser focada para o plano de Deus, para a vontade de Deus. Quando somos cristãos, a nossa vontade já não importa mais, e sim a vontade do Pai. O próprio Jesus fala que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai que está nos céus. E nós devemos perseverar em orações mesmo sem respostas. Pedir tudo o que precisamos. Pedir sabedoria, por exemplo, em orações. Né? Quando a gente for, por exemplo, ler a Bíblia, orar um pouco, pedir sabedoria para que Deus, por meio do Espírito Santo, nos dê discernimento, entendimento sobre o que estamos para ler na Bíblia. E outra coisa muito importante que eu já vi muita gente falando, que tava e não, vou abandonar o meu pecado e aí depois eu começo a orar, depois eu volto para Jesus. Na verdade não é assim, não é porque a gente pecou uma vez que agora acabou, a gente não deve mais orar. Muito pelo contrário. É aí sim que devemos orar. Quando nós pecamos, o Espírito não sai de nós. O Espírito que age como nosso mediador, está em Romanos, ele não sai de nós. Mas quando nós pecamos, o Espírito se entristece. Tanto que a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito do Senhor. Ele não sai de nós, ele pode não agir, mas ele ainda está em nós. E nós devemos nos santificar, sim, mas não necessariamente sermos santos para orarmos. Nós devemos orar pedindo para que Deus nos santifique, né? Porque a Bíblia fala, sejam santos porque eu sou santo. Nenhum de nós conseguiria ser santo. Nenhum de nós somos santos. A única coisa de fato que nós temos para Deus, que nós temos para agregar a Deus, é um coração arrependido. Quando Davi peca, ele fala, sacrifícios e ofertas não quiseste mais. Se fossem, se quisestes, eu teria dado. Mas o que ele queria era um coração quebrantado, um coração arrependido. Não importa obras, quando não há um coração arrependido. Isaías fala que a pessoa chegou com as suas obras para Deus. As obras, mesmo que sejam boas, eram com trapos imundos. Nada que façamos, nada que sejamos, chega perto do quão santo Deus é. Mas o que Deus está interessado em nós é um coração arrependido. Então, em nossas orações, devemos confessar nossos pecados e pedir perdão. Porque quando a gente confessa, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, o principal motivo da oração é para que a gente cresça em dependência, em amor e em intimidade com Deus. Essas três coisas são extremamente importantes. Todo cristão deve buscar disso. Dependência, por que dependência? Que coisa melhor você pode depender do que um Deus que é amor? Claro que ele também é justiça, mas não muda o fato dele ser amor. Claro que ele nos ama. João 3,16 fala que ele amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ele nos ama. E justamente por ele nos amar, que nós devemos nos afastar do nosso pecado. Ele nos ama, então nós também devemos nos santificar. Claro que por meio dele, em orações. A oração é uma conversa. Você e Deus. A Bíblia fala que a gente deve orar a todo momento. Eu gosto de interpretar isso. Paulo fala que orar é sem cessar. Para orarmos a todo momento. Como se fosse Deus pedindo para a gente, venha conversar mais, fale mais comigo. Sim, ore todo momento. Busque a Ele todo momento. Para que justamente cresçamos em intimidade com Ele. Então, gente, o assunto foi esse. Agradeço para todo mundo que viu até aqui e uma boa noite.